Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá? Que hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, como melhorar o seu autocontrole. Já é o nosso aulão 25, tá bom? E a gente vai falar sobre todas essas coisas aqui, ó. Primeiro, o que é o autocontrole, né, gente? O que significa? O que ele é apoiado no quê, tá? Como treinar o seu autocontrole, isso daí também vocês vão ver. E depois o autocontrole de modo antecipatório. Pode ver que a gente pode aí antecipar esse autocontrole, tá? Talvez não é uma coisa de imediato, às vezes a gente pode ir construindo e vocês vão ver como isso daí durante a live. E o quarto e último tópico, tá? Dicas para melhorar o seu autocontrole, tá bom? 3 dicas aí para você estar melhorando ele. Só um momentinho, gente, vou ligar o chat aqui do Instagram para eu ver também quem tá chegando, tá bom? Só um momento. Vamos lá. Aí, já vou entrar aqui. Já vamos começar o nosso aulão, tá bom? Vamos lá. Primeiro, né? Vamos aí, já começando. O que é o autocontrole? Autocontrole, gente, é quando nós temos o domínio sobre algo, sobre alguma coisa, tá bom? Sobre alguma situação, no caso. Então a gente pode dizer que a gente tem um autocontrole sobre isso, tá? E sobre aquela situação, tá bom? Para ficar mais fácil aqui, com o decorrer do tempo, vocês vão ver aí que pra gente estar quebrando isso daí, por exemplo, se a gente falar assim, nossa, eu quero ter um autocontrole, né? Mas o autocontrole sobre o quê? Com o quê? Pra quê? Tá? Então, se a gente começar aí a estar melhor visualizando por que a gente quer esse autocontrole e dividindo ele, a gente pode aí ter mais eficácia nesse assunto, tá bom? Vocês vão ver isso agora aqui. Vamos lá. Uma das características principais do autocontrole, tá? É o foco, tá, gente? Por quê? Porque aí a gente pode se focar naquilo, a gente pode focar no que a gente quer do autocontrole, tá bom? A gente pode aí ter mais segurança, tá? Já sabendo, centrado no que a gente quer ter o autocontrole. Então o foco pode ser aí uma das coisas muito importantes, uma das características mais importantes do autocontrole, tá bom? Ó o pessoal chegando. Boa noite, gente, tudo bem? Oi, Bia. Vamos lá. E como eu falei pra vocês, né? Para ter foco é preciso ter treino, tá bom, gente? O foco exige treino da nossa parte, tá? Não vai acontecer do nada esse foco aí, tá bom? Esse foco, esse autocontrole não vai cair do céu. A gente tem que treinar isso também. O autocontrole é uma coisa treinável, que a gente vai aprendendo no dia a dia sobre nós mesmos. E a gente vai cada vez tendo mais direção de nós. A gente vai sabendo mais se conduzir em cada situação, tá bom? Vamos lá, agora que eu falei pra vocês, né? Vocês lembram, falar, Murilo, como eu posso ter o autocontrole? Agora a gente vai chegar na parte que a gente vai dividir isso daí. Que a gente vai dividir esse autocontrole pra gente saber em que parte a gente quer esse autocontrole, tá? Então, ó, pra vocês verem, um exemplo aqui, ó. Em qual parte da sua vida você quer autocontrole? Você quer autocontrole na parte dos seus estudos, né? Você acha que os seus estudos não estão rendendo, que você não está estudando muito bem, que você aí não está fazendo o que você poderia, tá? Você acha que você está não além, mas aquém do que você poderia estar fazendo, tá? Isso daí é uma parte muito importante para você ver. Você pode ter um autocontrole nas finanças, tá? Você acha que você não tem um autocontrole nas suas finanças? Você acha que você é meio extrapolado nas suas dívidas, no que você compra? Que você não tem o autocontrole sobre as suas contas, tá? Que você sai comprando, que você sai gastando. Isso daí pode ser outra parte que você quer ter mais um autocontrole, tá bom? Outra parte aí também que a gente pode ter o autocontrole, pode ter o autocontrole emocional, tá? Você se acha uma pessoa aí um pouco explosiva, um pouco instável, um pouco impulsiva, isso daí pode estar atrapalhando muito a pessoa. E às vezes a pessoa pode ter falta desse autocontrole nessa parte e querer melhorar nisso daí, tá bom?
E também a gente pode ter o autocontrole do quê? Que a gente mais fala aqui, tá? Que é o foco de tudo que a gente traz, que é da ansiedade, tá bom? Quando a gente quer ter o autocontrole da ansiedade, a gente tem aí o autocontrole sobre os sintomas dela, sobre quando ela faz bem e faz mal pra gente, tá bom? Sobre aí as raízes dela, as causas que elas estão trazendo pra gente, tá bom? Então tudo isso pode estar fazendo com que a gente queira ter mais autocontrole, tá? Essa daqui só são algumas partes que eu falei, tá bom? Você pode ter outras partes aí que você quer ter um autocontrole, você se acha meio procrastinador, você quer ter um autocontrole maior sobre a preguiça, tá? Então esses daí são vários exemplos que você pode estar vendo com você mesmo, tá bom? Vou contar agora aqui uma história de um paciente. Esse paciente eu atendi na época do meu estágio lá na faculdade. E esse paciente, o que aconteceu? Ele pegou um dia, a namorada dele, ex, né, na época depois, ela pegou e estava conversando com ele. E depois ele viu, né, que ela mandou mensagem, tudo. Ele mandou a mensagem no caso, aí ele mandou e ela não, ela visualizou e não falou nada. E aquilo lá ficou remoendo na cabeça dele. Ele ficou pensando o que aconteceu, será que ele falou alguma coisa ruim? Será que ele disse alguma coisa desnecessária? E aquilo lá ficou remoendo a cabeça dele durante a tarde no serviço dele. E daí o que ele resolveu fazer? Ele resolveu pegar, pedir pro chefe, inventou uma desculpa pro chefe pra estar indo na casa da namorada dele pra ver o que tinha acontecido lá, tá? E por fim, o que tinha acontecido? A bateria dela tinha acabado. Só isso só que tinha acontecido, tá? E por que eu tô contando essa história pra vocês? Da questão mesmo do autocontrole, tá? Às vezes a ansiedade aí trouxe pra ele um mutirão, um monte de coisas que ele não queria estar pensando, ele trouxe pensamentos negativos, catastróficos, tá? Várias coisas na mente dele e ele não teve condições para lidar, tá, com isso daí por causa que ele estava sem o autocontrole dele, tá? Provavelmente da ansiedade. Então, para vocês verem como que o autocontrole é uma coisa bem poderosa, uma coisa aí bem necessária, tá? Então, cada caso é um caso. Nesse caso aqui, provavelmente ele precisaria de um autocontrole maior na ansiedade dele, tá? E também no emocional, tá bom? Então é bom a gente estar vendo o que a gente passa no dia a dia, que a gente acha que passa do emocional, que a gente acha que não tem controle sobre. Você já tem uma ideia sobre isso? Vamos lá. Tem aqui, gente, eu trouxe para vocês os testes do marshmallow. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Desse teste aí, que fizeram com crianças. Marshmallow é aquele docinho que tem, né, nos Estados Unidos, que eles pegam uns galinhos, que tem vários desenhos, tudo, né? Eles pegam aqueles galinhos, espetam e depois deixam assar no fogo. E daí eles deixam assar e depois eles comem, né? Enfim, esse foi um experimento que fizeram com as crianças, né? Que eles pegaram, comeram aí e um marshmallow, deram marshmallow e eles perguntaram para eles: se você esperar 15 minutos, depois você vai ter outro marshmallow, tá? E depois teve algumas crianças que esperaram e teve outras que não. Tem outras que elas pegaram um prazer momentâneo ali, elas já comeram aquele marshmallow na hora. Tem outros que esperaram os 15 minutos e depois já pegaram o outro marshmallow, tá? Isso daí poderia ser até um teste simples, né? Porém, eles foram além, muito além disso daí, né? Depois eles acompanharam essas pessoas aí durante anos e anos e viram que aquelas crianças que tinham pegado marshmallow, tinham comido de início já, elas provavelmente não, aconteceu que eles viram que elas não tinham muita estabilidade na vida, elas corriam mais atrás do prazer do que pensavam nas coisas a longo prazo, tá? Diferente das outras, as outras esperaram, tiveram mais paciência para algumas coisas, porém tiveram uma carreira melhor, um salário melhor, uma estabilidade emocional e financeira melhor, tá? Então por que eu estou contando tudo isso? Porque vocês podem ver que a gente sempre vai pagar o preço, tá? A gente sempre vai pagar o preço, o preço, tá? Por quê? Tanto quem esperou
né, as crianças lá que esperaram para comer marshmallow, quanto as crianças que comeram depois, pagaram preço, tá? As primeiras, né, tiveram prazer momentâneo, só que pagaram o preço de não ter outro marshmallow. E as que esperaram marshmallow não tiveram o prazer momentâneo, só que depois elas tiveram dois, tá? Isso daí a gente pode colocar daí na nossa vida. Quantas vezes a gente não espera uma coisa, né? A gente quer comprar muito, estou supondo aqui um exemplo, a gente quer comprar muito alguma coisa que a gente viu em tal lugar, só que a gente não tem o dinheiro e a gente vai lá, se estrepa em conta e faz aquela conta lá, a gente se aliviou no prazer momentâneo e depois mais pra frente a gente se arrepende e fala, nossa, por que eu fiz isso? Por que será que eu me enrosquei nessa conta? Porque a gente focou no prazer momentâneo, tá? Pode, com a mesma situação, a gente poderia fazer o quê? Esperar, tá? Passar esse prazer momentâneo. Eu sei que é ruim, mas fácil falar do que fazer. E depois ter comprado aquilo à vista ou com peso menor, porque a gente já estava com dinheiro na mão. Então a gente tem esses dois tipos sempre de escolha. As escolhas de curto prazo, tá? E as escolhas de longo prazo. Então isso daí a gente sempre vai ter na vida, tá bom? E outra coisa também, às vezes, quando algumas pessoas falam assim, eu prefiro não escolher. Eu prefiro deixar isso daí quieto e não fazer nenhuma escolha. Quando você não escolhe, você também está escolhendo, tá? Isso daí, dependendo da situação, é um pouco mais perigoso, é um pouco mais arriscado. Por quê? Porque você deixa daí as suas escolhas à deriva, né? É como se fosse um barco, você recolhesse lá as velas que você quer ir para um lado e para o outro, você deixasse eu esqueci como que chama lá, o guidão do marinheiro lá, aí você deixasse aquilo lá e para onde vir tava bom, entendeu? Então isso daí, quando você não faz escolhas para sua vida, pode ser que ela esteja assim também. Tipo que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Até que parte isso daí faz bem para você ou não, tá bom? Vamos lá. Então, a gente pode se perguntar também, tá? Quais são suas prioridades, tá? O que é prioridade para você? O que é importante para você? O que você baseia a sua escolha, tá? Você se baseia aí, né, num curto prazo ou a longo prazo, tá? Você se baseia aí no preço que você vai pagar? Você pensa sempre no preço que você vai pagar sobre a sua escolha? Você sempre repara e vê se tem uma escolha que é melhor para você, que vai ser melhor a longo prazo, ou você pensa que uma escolha que vai ser boa agora, tá bom? Isso aí não se adequa nada a todas as ocasiões, lógico, tá, gente? Tem coisas que a gente tem que escolher na hora mesmo, que tem coisas que não tem jeito. Mas e as coisas que tem a longo prazo, tá? Então a gente tem que pensar bastante nisso também, tá bom? Vamos aí para o terceiro tópico, tá? O autocontrole antecipatório. Então você pode aí estar observando, como eu disse, o risco de suas ações, tá? Será que você compensa fazer isso naquela hora, naquele momento, fazer, vou supor outro tipo de ação, né? Quando você está no trabalho, você fica bravo com uma pessoa, tá? Aquela pessoa, ela disse alguma coisa, né? Se for um amigo seu ou uma amiga, ela disse alguma coisa sem querer para te ferir, para te machucar. Ela tá num ambiente, ela tá numa situação, quer dizer, né, que ela tava meio grossa porque aconteceu alguma coisa grave, ou aquilo lá também, a pessoa já tá te infernizando faz tempo e ela precisa não chega pra lá, tá? Sempre tem a sua ação, tá? Que vai aí tá influenciando nessa escolha sua, tá bom? Vamos lá, observe o que você pode abrir mão, tá bom? Às vezes aí, abrir mão não quer dizer que a gente está largando de lado, que a gente está aí, que a gente não está nem aí para nada. Quer dizer que a gente, às vezes, está pensando no nosso. O que vai acontecer na frente, o que a gente pode fazer para que aquilo não aconteça. E, às vezes, a gente está colocando aí uma coisa, um benefício a longo prazo também. Por exemplo, tem uma paciente minha que ela falou que no serviço dela tinha uma outra pessoa que estava meio que já cutucando ela para estar agredindo, né? E se ela pensasse bem, que ela pensou também,
tá? Ela fugiu da situação, a agressão pode levar a justa causa a pessoa. Então, será que compensa se a outra pessoa aí tá cutucando, tá brigando com a gente realmente fazer alguma coisa para cutucar ela, tá bom? Então, isso daí a gente tem que ver e também tá, às vezes, abrindo mão, mesmo que temporariamente, tá? Vamos lá. Vamos para 4, tá, gente? 4 dicas para você melhorar o seu autocontrole. Aprenda a dizer não, tá bom? Eu sei que falar é mais fácil que fazer, porque o não, ele requer muita coisa, tá? Ele requer experiência, ele requer, às vezes, algo que a gente não quer fazer, tá? E às vezes falar o não é algo que pode ser uma escolha boa pra gente aí não tá se colocando em situações que a gente realmente não deseja, tá bom? Porém, esse não aqui, ó, é um assunto bem complexo. Se vocês quiserem, eu faço um aulão somente disso daí, como não falar não, tá bom? Vamos ver o pessoal falando aqui. Ok. Utilize também um cronômetro, tá bom, gente? Para que o cronômetro? Essa daqui já é uma dica já, tá? Para você. Essa aqui é uma dica de autocontrole para você ter um controle mais emocional no caso, tá bom? Essa aqui, ó, utilize um cronômetro. Isso daqui é mais para os estudos, tá? Como eu disse para vocês, tem várias formas aí de ter um autocontrole, tá bom? E daí, você utilizando o cronômetro, você pode fazer o quê? Para você ter um controle dos seus estudos, tá? Por exemplo, o controle aí dos seus estudos. Você quer ler mais, vamos supor isso daí, você quer ler mais, só que você acha desfocado, mas mesmo assim você quer ter o controle disso, tá? O que você pode estar fazendo? Você pode estar lendo um livro por 5 minutos, tá? Você lê um livro aí por 5 minutos, aí depois você pega e para, tá? Você pega e para de ler esse livro. E daí você para esse tempinho aí para você refletir. O que você aprendeu nesse livro? Será que você tem que reler o que você viu? Será que você tem que prestar mais atenção? Tá? E começa assim, aos pouquinhos mesmo. 5 em 5 minutos, depois de 10 em 10 minutos, você coloca o celular para despertar mesmo. Ou algum despertador, se você quiser, tá bom? Você pode estar fazendo isso. Porque essa parte também, ela vai aumentando durante o procedimento, né? Você vai treinando mais, como eu disse no começo, é questão de foco e treino também, tá bom? Tudo isso daí é questão de foco e treino. E eu acho que essa daqui, uma das dicas aí mais importantes da nossa noite, se perdoe, tá, gente? Se perdoe. Às vezes não, é provável que a gente não tenha controle de tudo, tá? Provavelmente, se você dirige, né? Você sabe que às vezes acontece, você aí errar uma marcha, confundir o freio com o acelerador, isso daí é normal, isso daí acontece com todo mundo, tá? Mesmo que a gente tenha controle sobre a situação, ou a gente acha que nada vai acontecer, uma vez ou outra, a gente escapa alguma coisa, tá? E a gente não tem controle sobre tudo mesmo, tá? Isso daí é normal, e quando você entender isso e você colocar na sua mente que isso daí é comum para todo ser humano, a gente vai saber, você fica com um peso muito mais leve dentro de você, tá bom? Então, você tenha controle do que, na onde o seu braço alcança, né? Até na onde você pode ter controle das coisas da sua vida. O que você pode ter controle das coisas da sua vida, tá? Então, isso daí é importante você parar, refletir e tá vendo se você não tá se esforçando mais em coisas que você não tem controle na sua vida também, tá? Que já está fora da sua alçada, que já está fora do seu alcance, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Boa noite, Feliz Natal, tchau, até mais e até semana que vem. Tchau!